Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Viva a Voz Delas. E o episódio de hoje foi pensado para você que está com alguma dificuldade, está pensando em desistir, não sabe que caminho tomar, pensando que precisa de uma direção. E hoje a gente está aqui para mostrar para você que às vezes a direção certa é o que você precisa para mudar a sua história. E quem conversa com a gente hoje é a Carlise Trevelin. Muito prazer, Carlise. Muito prazer, Andréia. Obrigada pelo convite. É uma honra participar do podcast e para inspirar mulheres a mudar, não ter medo da mudança. Isso aí. A Carlise foi indicada pela irmã dela, que é uma conhecida minha, a Carleia, e ela falou que você tem uma história muito legal para contar e dividir aqui com a gente e inspirar as mulheres de casa. Mas antes, eu gostaria que tu contasse um pouquinho pra gente. Quem é a Carlise? O que a Carlise faz? Conta um pouquinho como eu não te conheço, estou te conhecendo hoje. Então, se apresenta para mim e para o pessoal que está assistindo o podcast. Então, me chamo Carlise Kotwitz Trevelin, sou natural aqui de Pinhalzinho, sou casada, tenho um filho e atualmente eu resido em Chapecó. Eu mudei de profissão, vai fazer 6 anos, depois que meu filho nasceu. Eu era auxiliar administrativo, financeiro, cuidava de toda parte numa empresa. E depois que eu engravidei, eu não quis mais voltar a trabalhar fora. Eu quis ficar um tempo em casa, me dedicando exclusivamente ao meu filho Joaquim, que tem 5 anos, vai fazer 6 anos agora no mês que vem. Então, durante a minha licença maternidade, sabe quando a gente não para quieta? A gente sempre está em função e não consegue ficar. Eu comecei a pesquisar e fazer alguns cursos online, né, de confeitaria. Porque a gente sempre, que nem eu digo, eu sempre era muito ativa, trabalhava e fazia tudo, né? E aí, com ele só em casa, eu quis buscar alguma outra coisa, né? Que eu não quis voltar. Eu pensei, vou ficar 1 ano parado, depois eu volto a procurar um outro emprego, enfim. Mas daí o que aconteceu? Comecei a fazer curso e falei, vamos arriscar, vamos tentar para ver o que vai dar. E já estou nessa jornada agora na confeitaria, vai fazer 6 anos agora na metade do ano. Nossa, que legal! E você gosta? Gosta do que você faz? Gosto, me encontrei, assim. Não vou dizer que foi fácil, né? Porque tudo novo requer um tempo para dar certo, não é da noite para o dia, então tem os imprevistos, tem muita coisa que acontece, né? Então, eu atualmente trabalho em casa, eu tenho uma cozinha na minha casa que eu fiz para minha confeitaria em Chapecó. E aí é conciliar, é filho, cuidar da casa, é esposo, mas enfim, é uma coisa que eu gosto e eu realmente me encontrei. Que bom. E deixa eu te perguntar, vamos voltar um pouquinho lá atrás. Você falou que você é aqui de Pinhalzinho, né? Sou. Hoje você mora em Chapecó, mas você é natural de Pinhalzinho. Conta um pouquinho pra gente como que foi a sua infância, que é tudo de bom, né, aqui no interior. Então, assim, Sim. Conta um pouquinho dessa trajetória que moldou você até hoje. Então, que nem eu falei, eu nasci, meus pais moram, minha família toda mora aqui em Pinhalzinho até hoje, moram na minha Salete. Eu sou filha de Ari Kotwitz e Ivani Cecília Maldaner Kotwitz. Nós somos em 4 irmãs. Eu sou a mais nova e a gente se criou na minha Salete. Então, estudei aqui até no ensino médio e depois, com 17 anos, eu fui para Chapecó. Mas aqui era muito bom porque nós morávamos no interior, a gente vivia livre, né? Ir para fora, ajudava desde cedo, né? Tinha que ajudar o pai e a mãe, então ajudava a tirar leite, limpar a casa, fazer almoço, porque eu sempre estudei durante a tarde, né? De manhã eu ajudava a mãe em casa e de tarde vinha para a escola. E aí também, imagina 4 meninas em casa, dava umas brigas sim, né? Mas a nossa infância foi muito boa, assim, totalmente diferente do que é hoje, né? A gente aproveitava, brincava no meio dos potreiros.
e fazia casinha, mas foi muito bom, assim, muitas lembranças que a gente tem hoje ainda, né, que a gente fala, nossa, a gente brincava disso, nós fazia aquilo, é uma infância mais livre, né, que nós tivemos no nosso tempo ali. E isso é tão bom, né? Hoje é muito tela, é muito celular, tipo, tem tantas brincadeiras saudáveis assim, né? Daí, às vezes, a gente fala pros meus sobrinhos, enfim, vão brincar, vão lá pro galpão, vão brincar de esconde-esconde, enfim, vão trepar, vão se sujar. E nada, né? Eles não gostam muito, né? Sim, mas essa é a memória que fica, né? Então, é coisa boa, assim, deves manter, tentar resgatar um pouquinho dessa fase nossa também. E deixa eu te pedir, você falou que foi com 17 anos para Chapecó. Fui. Foi jovem até. Por quê? O que levou você a ir para Chapecó? É que o meu marido, ele já morava em Chapecó, né? Então, eu terminei o ensino médio. E aí eu falei, não, vou ir. Sabe quando tu não se encontra aqui em Pinhalzinho? Não era mais o que eu queria. E como ele já morava lá, ele trabalhava lá, e aí eu acabei indo. Ele conseguiu um serviço para mim no escritório e eu fui. Falei para a mãe, mas foi bem repentino, assim, a minha decisão e meio que a contragosto. E os seus pais concordaram? Porque é bem jovem, né? Sim, imagina. O pai não gostou, né? O pai não queria. O pai ainda tinha muito aquela cabeça assim, o que os outros vão dizer, né? Você é de menor, vai ir pra lá, tu não conhece. Literalmente, eu não conhecia nada lá, né? Tinha ido poucas vezes. Mas decidi numa quarta-feira, no domingo de noite, eu tava indo pra Chapecó. Mulher decidida, hein? Sim, fui bem de repente, assim. E a mãe falou, não quero brigar, vamos. E aí fui. No domingo, na segunda, já comecei a trabalhar em Chapecó. E aí trabalhei muitos anos também em escritório, mudei de ramo, né? Mas de empresas, no caso, né? Daí fiquei de 2010, eu fui em fevereiro de 2010 para Chapecó, até 2012. Daí depois a gente voltou e eu fui morar com os meus sogros ali no interior de Águas Frias. A gente ficou ali, não deu um ano que eu fiquei ali. Aí depois eu vim para a cidade e não me adaptei, né? Eu nunca fui muito de morar, de trabalhar na roça, né? Eu morava ali com o pai e com a mãe, mas eu ajudava a fazer mais as coisas em casa e tirar leite, assim. Nunca fui, assim, de fazer serviços, enfim. Mas eu digo que Deus tem um propósito para tudo, né? Então, naquela época, ele queria nós ali para dar apoio para o meu sogro, para minha sogra, com tudo o que aconteceu. E aí, depois eu vim para Pinhalzinho, trabalhei nos Correios, entregando carta aqui. Trabalhei nos Correios ali, deu 3 meses. Aí, depois a gente casou aqui também em Pinhalzinho e voltamos para Chapecó. Em 2013, daí a gente voltou para Chapecó. Entendi. E se você tivesse que dizer para alguém assim, o que você faz hoje? Mas o que você não fala para as pessoas? Ou você acabou de me falar assim, eu faço bolos, eu faço... Mas o que você não fala e que você faz também? Mas que eu trabalho só relacionado ao meu trabalho de confeiteira? Pra você. Sim. É que não é só... Eu sou confeiteira, mas por trás de uma confeiteira tem uma empresária, né? Que tem que lidar com toda a parte burocrática, compras, tem que administrar. Não adianta só eu focar em fazer produção, se eu não focar na parte administrativa, né? Porque daí tu só produz e não tem um controle do negócio, porque por mais que o meu negócio é em casa, ele ainda assim é um negócio, né? Então, eu tenho que saber administrar, eu tenho que ter esse controle, né? E eu sou formada em administração e eu tenho pós em contabilidade e controladoria também. Então, já aplico tudo, por mais que eu mudei, né, saí da parte de escritório onde eu trabalhava, mas aplico no meu próprio negócio, né? Então, geralmente, me apresento, o que você faz? Eu faço bolo, eu sou confeiteira, faço docinhos, enfim, né? Mas também, eu sou uma empresária, né? Tenho dentro da minha casa, mas mesmo assim eu sou. E faz a venda, e faz a contabilidade, faz divulgação e de tudo, né? Porque eu não tenho. Tem uma moça que me ajuda, né? Uma vez na semana somente, né? Mas se não, é só eu que faço toda a parte, né? Então, desde limpar, lavar a louça até produção de tudo, e entrega, e venda, e
e controle, tudo comigo. E como você falou, você faz tudo, né? Mas você também falou que tem o Joaquim. Sim, Joaquim? é Joaquim. E como que é conciliar? Porque assim, ó, o meu vai fazer 9 anos, o meu menino. E essa fase dos 5, 6 anos é uma fase que é mãe aqui, mãe lá, mãe para todo lado, né? E Sim, você falou que você trabalha de casa. sim. Como é que você concilia o mãe com a empresária? Tem dias que é um pouco mais difícil, mas no geral, assim, eu não posso reclamar, porque ele sempre gosta, ele dorme bastante e ele estuda na parte da tarde. Então, de manhã em casa, ele dorme até 10, 11 horas da manhã. Então, Ai, que bom! eu consigo, né? Tem dias, claro, que ele se acorda antes, mas daí eu vou intertendo. Às vezes, na minha cozinha de trabalhar, tem a mesinha dele com caderno, com lápis, com tinta, e a gente vai meio que contornando, assim. Vou passando algumas atividades para ele, porque, claro, o que ele me pede? Mãe, posso assistir? Isso é o que eles mais querem, né? Mas aí eu não gosto de deixar ele assistir, a não ser que eu tô assim, ó, muito cheia de coisa, daí às vezes a gente fala, vai assistir um pouquinho, né? Mas senão eu sempre tento incluir alguma outra atividade para ele. Às vezes ele tá lá, eu quero te ajudar, mãe, eu quero fazer isso. Ele também já tem esse interesse de estar junto, de querer fazer alguma coisa. Eu digo, não, mas esse você não pode. E assim a gente vai indo, né? E daí, às vezes, para a produção, vai lá dar um colo e depois volta e tá tudo certo, né? Então, é só essa organização que eu tenho, né? Uhum. E daí a gente já sabe mais ou menos como que tem que fazer, como é que é a nossa rotina no dia a dia e vai se organizando para isso. Mas é muito bom poder estar em casa e ele estar junto. Eu não queria ter que colocar cedinho e deixar o dia inteiro numa creche, pegar de noite. Eu não queria isso. Então, por isso que eu mudei totalmente o ramo e a área, e eu falei, vamos testar. O não, eu já tenho. Não custa eu lutar para conseguir. Eu falei, vou testar, vamos ver se vai dar certo. Mas para dar certo, tu tem que ter muita força de vontade. E já teve algum momento que você pensou assim, não, eu quero desistir, eu não vou conseguir, não vai dar certo? Porque a gente sabe que existe aquela pressão da sociedade também, né? Teve. Aquela história assim, mas você também trabalha, né? Porque a gente trabalha de casa, parece que a gente não está trabalhando, sim, né? Sim. Teve. Ali, eu comecei em 2020. Eu comecei na parte da confeitaria. Depois que o meu filho nasceu em maio, aí ali em agosto eu comecei a produção. E depois, em 2021, eu tive propostas de trabalho. Então, de conhecidos que dão meu antigo serviço, né? Aí bate aquilo. O que é para minha vida? O que será que Deus está querendo mostrar para mim, né? Então, todo começo, que nem eu digo, todo começo é difícil. Eu não tinha muitos pedidos, eu não tinha muitas encomendas, né? Então, o que será que Deus está me mostrando que veio? Não fui eu que fui procurar, eu fui procurada. Então, para fazer entrevista, para ir trabalhar e coisa. E aí foi um momento, assim, de incerteza. Tanto que eu pedi para a Carleia, enfim, pedi opinião. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu faço? E aí estava ainda na pandemia, né? Eu fiz entrevista, mas meu coração falou que não. Então, meu coração falou que não, que eu era para ficar, fui, né? Aí eu penso assim, ou Deus estava querendo me testar para ver se realmente era isso que eu queria fazer. Porque teve 2 oportunidades da mesma empresa que me chamou para trabalhar, né? E eu fui conversar 2 vezes. Nessa era uma empresa de consultoria. E aí depois eu falei, não quero. E sabe que depois da segunda vez que eu decidi, não, eu quero continuar e vai dar certo, parece que o meu negócio decolou. Daí assim, que os pedidos aumentaram, cada vez mais clientes. E aí parece que realmente aconteceu o negócio. Mas para acontecer, eu não fiquei parada em casa esperando. O Joaquim, eu levava ele, eu fazia no início, né? Porque se ninguém me conhece, eu não tinha venda, eu não tinha nada. Eu ia ficar esperando o cliente vir e bater na minha porta? Isso não ia acontecer, né? Então, ninguém me conhecia, numa cidade diferente. Claro, eu já estava morando lá há alguns anos, mas eu não fazia isso. Eu comecei a fazer bolos de pote, mini vulcão, e saía para a rua vender. O Joaquim eu levava junto no bebê conforto do carro. Então, eu tenho muitos clientes desde 2021
dele no Bebê Conforto, e eu passava de empresa em empresa, vender bolo de pote, mini vulcão, enfim, bolos caseiros, e botava numa caixa térmica, numa mão o Bebê Conforto, levando ele, e na outra a caixa térmica ia para o centro, nas lojas, de loja em loja, passava a vender, e assim que foi que eu comecei. Então, eu não fiquei sentada em casa esperando, porque isso não acontece. Se você realmente tem vontade de fazer o negócio dar certo, tu tem que ir atrás. Tu não pode ficar pensando assim, os clientes vão cair do céu, que vai dar, vão chegar e tá tudo bem, né? Não é assim. Então eu fui, era difícil, era muito difícil, porque imagina, era sol quente, meio da tarde, eu com ele lá levando. Era frio, eu tava com ele lá na rua, né? Chuva às vezes. Muitas vezes com guarda-chuva, caixa térmica e Bebê Conforto. Mas mesmo assim, isso não me parou, né? Então, foi mais um combustível assim. E depois teve uma época que eu toquei a decidir, assim, o que eu quero. Teve uma época que eu não consegui mais ir. E isso foi por muito tempo que eu fui nas empresas, fui para o centro vender. Depois que eu coloquei ele na escola, né? Meio período que eu coloquei na creche, eu ia também, continuava vendendo sem quando ele estava na escola, só que às vezes não tinha aula, ele ia junto comigo de novo, né? Então, isso foi alguns longos anos que eu fiz essa rotina. Uma vez por semana, eu ia para o centro vender. Os clientes já esperavam que eu passava, né? Então, muita gente me conheceu assim. E daí teve uma época depois que eu tive que decidir. Eu não dei mais conta de fazer tudo sozinha. Aí eu parei de fazer essas entregas. Mas até hoje tem clientes que me pedem assim, eu tô com saudade dos bolos, eu tô com... E eu fiz muita clientela dessa forma, de ir caminhar, bater perna de loja em loja. Tu escuta muito não, tu escuta muito sim, mas não é por isso que tu vai parar, né? Então, por isso que eu digo, imprevistos, tudo acontece, mas só vai dar certo para quem realmente não desistir. Olha, parabéns. Porque são poucas vezes assim que a gente observa isso, né? Porque a gente sabe quanto pesa um bebê conforto também, né? Sim. Ele pesa e mais o bebê pesa e mais, né, a caixa de isopor. Então, assim, com certeza, isso era um teste mesmo, aquelas entrevistas, para ver se você queria ou não, né? Então, para ver se você ia perseverar e tinha um pensamento, uma decisão. Né? Foi o que eu pensei na época, né? Eu falei assim, o Deus tá querendo ver se realmente é isso que eu quero pra minha vida, né? Porque tu fica assim, o que será que é? Eu falei, me mostra, me direciona, me dá uma visão clara, né? O que é para ser da minha vida. Mas no meu coração eu não queria deixar o meu filho numa creche para ir trabalhar o dia inteiro fora. Então isso falou mais alto para mim. E falou várias vezes isso. Então eu perseverei, eu lutei, eu corri atrás, né? Que nem eu falei, eu não fiquei sentada esperando. E algum dia, você, no meio dessa correria de levar ele, você parou e pensou assim, meu Deus, o que eu tô fazendo com meu filho, levando ele? Que nem você falou, às vezes era frio, ou calor, ou chuva, né? Teve algum momento que você pensou assim, não é justo com ele, ou não, vamos lá, ele vai aguentar. Conta um pouquinho, o que você pensava? Fácil não é, né? Que nem eu falei, não é fácil sair com uma criança. Mas a gente tem conta para pagar, tem boleto para pagar e eles não se pagam sozinhos, né? Então eu falei assim, eu não tenho escolha. Ou eu faço isso ou eu volto a trabalhar fora. Porque... E era o que você não queria. Não, era o que eu não queria. Então eu não posso ter tudo. Eu tenho que escolher qual caminho eu quero. Então, nunca vai ser só coisas boas. Então, vai ter coisas um pouquinho mais difíceis. Mas eu nunca pesou, mas eu tô levando ele junto, por quê? Eu falei, eu preciso fazer isso. Ele vai junto. Então, nunca. Ele até hoje, né? Às vezes a gente passa na frente das empresas, mãe, aqui nós vinha vender, né, mãe? Porque daí, no início, ele começou no Bebê Conforto, depois ele ia caminhando e assim ia. Até hoje, ele lembra que nós vendia bolo nas empresas e ele fala que nós vinha vender bolo, né, mãe?
E até hoje eu falei, não tem. E isso não traumatizou ele de estar indo junto, né? Então ele sabe o esforço que é também da gente sempre estar trabalhando. Não vou dizer, eu trabalho muito mais agora do que antes, quando eu era CLT, né? Porque agora tu tem que fazer tudo. Antes tu cumpria o teu horário, era aquilo, vinha para casa, desligava. Agora não, às vezes, que nem ali teve Semana da Páscoa. E era virada de noite para conseguir entregar todos os pedidos. E assim, vai trabalhar até de madrugada, levantar cedo. Não é todo dia, não, porque eu consigo fazer meus horários, né? Por eu trabalhar de casa, eu consigo fazer meus horários. Ah, hoje não tenho pedido, quero dormir um pouquinho mais tarde, eu durmo. Ah, precisa levantar às 5 horas da manhã para dar conta? Levanta, e assim a gente vai, né? E como você vai conciliando, que nem você falou, a gente passou a Páscoa, né? E é um momento que... O meu é muito puxado. Né? Muitas vendas. Como você concilia a maternidade com esse momento, desses picos de trabalho? Sempre na Páscoa, a gente não consegue dar aquela atenção devida para o filho. Porque eu sempre digo assim, a gente tem que aproveitar os momentos também, né? Páscoa, Natal, ali, Dia das Mães, é uns dias com mais encomendas, com mais pedidos na área da confeitaria. E o meu filho vem para Pinhalzinho. Então, ali na Páscoa, na Sexta-feira Santa, meu marido trouxe ele aqui, ficar com a avó, com a Dinda. E a gente sempre faz dessa forma, porque em casa eu sei que eu não vou conseguir dar toda essa atenção para ele, né? Então, a gente traz ali Natal, antes do Natal também, ele sempre vem passar férias. Então, no caso, ele adora esses momentos. Sim, ele gosta, ele pede. Porque daí, pra mim, eu fico mais tranquila como mãe, né? Porque eu sei que em casa eu não vou conseguir dar toda a atenção devida, né? Ele vai assistir mais se ele ficar em casa, né? E porque é muito mais corrido, mas são épocas, não é rotina isso, né? Então, por isso que eu não me culpo tanto. Então, a gente tem essa saída de vir, ele gosta. Então, desde os 3 aninhos, ele já vem passar férias aqui na avó, nas Gindas, ele vem. É uma coisa que ele gosta. E eu quis manter, porque na minha infância também foi dessa forma, né? De ir posar na casa do vô, da avó, dos Gindos, e sempre foi assim. Então, ele vem pra cá 2, 3 vezes no ano passar férias. Então, geralmente, eu aproveito esses momentos que é mais pico, que é mais demanda pra mim, que aí eu também não fico tão mal, assim, de ver, ele tá jogado ali num canto, né? Então, eu sei que ele tá bem cuidado e ele tá aproveitando muito, brincando com primos, enfim. Daí a gente faz geralmente dessa forma. Entendi. E você estava comentando antes da gente começar a gravar, que quando você morava com seus pais, antes mesmo de ter o Joaquim, né, e decidir fazer, né, mais cursos e tal, você fazia máximo uma nega maluca, alguma coisa Sim. assim. Mas por que você decidiu entrar para confeitaria? Sendo bem sincera, nem eu não sei. Porque eu nunca fui tão prendada assim. A mãe, a minha irmã mais velha, elas faziam mais coisas, né, em casa sempre. Mas eu, que nem eu comentei com você antes, não. Fazia uma nega maluca, alguma coisa assim, fazia alguma coisa de bolacha pra ter de lanche, mas nunca assim. Mas sabe quando tu tá naquele momento assim, eu não quero voltar a trabalhar, mas eu não sei o que eu vou fazer da vida. Eu tava assim, eu falei, eu não sei o que eu vou fazer. Não sabia, não tinha ideia. E aí, um dia, conversando com a minha cunhada também, ela comentou de começar a fazer em casa, enfim. E aí, eu falei, vamos ver, vamos pesquisar. E aí, eu comecei a fazer. Então, fiz vários cursos. E os meus cursos todos foram online. Eu não fiz nenhum curso presencial de confeitaria. Nenhum curso presencial. Eu tenho vários cursos, mas todos online. E depois é a prática, né? Então, a prática, tu vai assistindo. Fiz muito curso gratuito também, né? Porque não tinha muito dinheiro para investir. Claro, comprei vários cursos. Mas é o dia a dia, é a prática, é testando, é errando que tu vai aprendendo, né? Eu confesso que eu sou terrível para fazer bolo. Não, no máximo, uma nega maluca, assim, bem... Mas eu também. Eu também era. E hoje, assim, ó, muda, né? Que nem eu digo, é ir fazendo, é errando. Não vou dizer que hoje ainda não dá alguma coisa errada. Dá, vai e faz de novo, né? Mas E você pensou no meio desse caminho, assim,
lá quando você estava fazendo os cursos, né? Porque você tinha um prazo, digamos assim. Eu tava de licença maternidade. É, E aí então você tinha que depois decidir, né? eu tava de licença maternidade. Eu comecei a fazer os cursos e depois eu tinha feito o acerto na empresa. Então eu ia ter o seguro-desemprego. Daí foi nesse período. Você já sabia que ia parar. Sim, antes de Mesmo nascer, se nada der certo, eu ia parar um ano. ia parar um ano. Ah, entendi. Eu já tinha, antes de nascer, eu já tinha avisado que eu não voltaria para a empresa. Que eu queria ter esse tempo. Mas daí eu não consegui ficar parada esse um ano. Não consegui ficar parada, né? Então a gente é proativa ali, não para, tá sempre em função. E eu tava meio lá, meu Deus, eu vou fazer o que agora? Daí que eu comecei, falei, vamos ver se vai dar certo? Eu tenho um tempo, eu falei, vamos ver se vai dar certo. E se não der, vamos procurar alguma coisa. A gente não tem preguiça de trabalhar, né? E aí foi mais ou menos assim que aconteceu. Mas não que, eu sabia o que eu queria. Não sabia. E como foi a reação das pessoas do teu convívio? Seu marido, sua mãe, suas irmãs, cunhada? Que eles falaram? No início foi assim, mas você vai ficar fazendo bolo. Tipo, eu tinha um bom trabalho, eu não ganhava mal, né? Então, eu tinha estudo, as chances eram boas, assim, né? E tu vai abrir mão disso para ficar em casa? Tu vai abrir mão do teu salário, tu vai abrir mão de coisa e depois tu vai ficar fazendo bolo. Do certo, né? Do certo pelo incerto. Por que tu não vai procurar alguma coisa? No início foi assim. Mas eu falei, não quero. Dinheiro, eu sempre digo, dinheiro não é tudo na vida. Não é tudo. Se tu olhar só pelo dinheiro, tu não faz nada. E aí, hoje em dia, eles falam que bom que tu continuou. Então, que nem no início não é fácil, não é. Mas hoje, eu ganho mais do que se eu estivesse trabalhando numa empresa. Mas eu trabalho muito mais, né? Trabalho muito mais, sim. Mas não é só o dinheiro, é o poder, às vezes, 4 horas da tarde, 3 horas da tarde, estar na academia. É o poder ter o controle dos teus horários e não precisar bater aquele ponto. Então, para mim, essa liberdade é muito boa. De tu poder, tu se organiza, né? Nunca sonhei, assim, em ter uma loja. Isso Eu ia te perguntar. Não, ia nunca ser uma sonhei. das próximas perguntas. Nunca sonhei se você em gostaria ter. de ter um local próprio. Não, porque daí ele vai me amarrar, dá para se dizer assim, um local próprio, tu precisa estar lá naquele horário. E eu conciliando tudo, e filhos, e casa, e tudo, não é isso que eu quero, né? De ter que estar lá, abrir naquele horário. Hoje, os clientes só vão na minha casa retirar a encomenda ou eu faço a entrega, né? Mas eu nunca quis ter uma loja, ter um local próprio, justamente por ter essa flexibilidade nos horários. Entendi. E você lembra quem foi teu primeiro cliente? O primeiro que você disse assim, vendi. Sim, foi minha vizinha. A sua vizinha? Primeiro eu tinha feito um bolo caseiro, levei lá para eles provarem, enfim. E uns dias depois ela pediu se eu conseguia fazer um bolo de aniversário pro filho dela. Eu falei, meu Deus, nunca fiz. E agora? E aí eu peguei e meti a cara. Eu falei, não vou ficar com medo, vamos testar, vamos ver o que vai dar. Mas foi a minha vizinha, minha primeira cliente. E ela é tua cliente ainda até hoje? Daí, mas muitos clientes, assim, que nem eu falei, vão vindos, né? Eu tenho muitos clientes ainda, desde a época que eu vendia, já parei de vender bolo de pote, que nem eu falei, já vai fazer uns 3 anos que eu parei. Mesmo assim, os clientes ainda lembram, procuram. E sempre tem gente nova, né? Ai, que bacana! E me diz uma coisa, o que você acha que o empreendedorismo, né? Você empreender nesse ramo, te ensinou que se você continuasse como CLT, você não teria aprendido? Olha, eu posso dizer assim, ó, tu virar uma empreendedora te exige muito mais, né? Tu sendo CLT, trabalhando para alguém, tu cumpre as tuas atividades ali e vê. Mas você empreendendo, tu tem muitos outros desafios, tu cresce pessoalmente também, porque não é só na parte de empreender, né? Você cresce como pessoa também. E você tem que ter a cabeça muito pé no chão, assim, também, né? Tu tem que ser ali pé no chão
mas tu tem que ter a cabeça aberta para outras oportunidades, enfim, o que vai aparecendo. Mas eu empreendendo na confeitaria, eu digo assim, é um ramo desafiador, é muita gente que faz, é muita gente que começa e desiste, mas tu tem que sempre seguir, tu tem que não pode desistir nas dificuldades, tu vai aprendendo tanta coisa no decorrer, né, com as pessoas também. E eu me encontrei, assim, na parte da confeitaria. Eu falei, adoçar a vida das pessoas, enfim, é uma coisa que eu gosto. Ah, legal. E o que que você fala para as pessoas que você acabou de falar, né? As pessoas, é um ramo que tem muitas pessoas que fazem, né? E sempre toda área tem isso, mas eu imagino que na sua deve estar bastante. Ah, e o bolo que a fulana faz é melhor. Tu nunca vai agradar todo mundo. Então, isso tu já tem que ter em mente, né? Porque se tu busca... E eu também, eu nunca vou agradar todo mundo. Vai ter coisas que não vai sair como o cliente gostaria. A gente sempre se dedica ao máximo, né? Mas nunca vai sair. Às vezes pode dar alguma coisa, enfim. Mas tento não dar bola para esse tipo de comentário, assim. Porque, ao mesmo tempo que um não gosta, outros amam, né? Então, talvez aquele cliente não é o cliente certo para você. Tem outros que vêm, que nem eu digo, é um giro, né? Um ciclo. Então, tu vai seguindo. E não dá para tentar abraçar o mundo. Abraça o que você consegue. E me conta aí, já aconteceu algum perrengue? Já. Diga, a gente nunca tá livre, né? E já fui corrigir, já teve bolo que desandou, então a gente vai, arruma, enfim. E Já teve bolo que era um recheio e você deu outro? já teve. Já teve. Uma vez que era para ser com morango, foi sem morango. E às vezes na correria ali, tu vai. Tu perde, e daí já pedi desculpa para cliente, já devolvi valor para cliente também. E que nem eu digo, nem sempre a gente é perfeita, a gente faz o máximo para não acontecer, né? Mas tem vezes que acontece e a gente tem que tentar resolver da melhor forma, né? E o que que você diria hoje para aquela mulher que tá gravidinha? Vamos pensar numa situação semelhante da sua e que tá com o coração apertado de ter que e já tá pensando, ai, quando acabar minha licença maternidade, eu vou ter que voltar a trabalhar. O que vai, normalmente isso acontece com o primeiro filho, né? Sim. O que vai ser do meu filho e que talvez está pensando também em empreender? O que você diria para ela? Eu diria para não desistir. Se é o que você busca, né, empreender na área da confeitaria, vai atrás. Mas não espere os clientes chegarem, que nem eu comentei antes, eles não vão cair do céu. E tem cliente para todo mundo. Por mais que tem muita gente no ramo de confeitaria, tem cliente para todo mundo, porque hoje em dia é muito menos... As pessoas compram. É poucas pessoas que fazem em casa. Então, tem área para todo mundo que quer empreender, né? Mas não desista. O caminho até vir o sucesso é longo. A jornada é longa. Então, vai ter dificuldade, vai, e muitas, não poucas. Mas você não pode ficar esperando. Tem que ir atrás, tem que buscar, tem que correr, que depois a recompensa vem. Ai, que bom. Que bom, Carlise. Fico muito feliz de ter recebido você. Gostaria que você pensasse numa mensagem final para deixar para todas as mulheres que você teve, né, apoio e tal, as pessoas, apesar de dizer pensa bem, mas também teve outros que dizem vai, arrisca, né? Mas a gente sabe que isso não é uma realidade. Muitas mulheres hoje, quando estão iniciando, né, quando estão empreendendo, as puxam para baixo, né? Não faz isso. No teu caso, você é estudada, tem pós-graduação, inclusive, que você comentou. Claro que aplica isso também no seu ramo, né? Mesmo a gente pensando, meu Deus, confeitaria não tem nada a ver com os números, né? Sim. Você mostrou que tem. Tem. Que tem tudo a ver. Mas o que você diria para essas mulheres que não estão sendo incentivadas pela sua rede de apoio? O incentivo vem depois que deu certo.
Então, que nem muitos cursos que eu fiz. Não espere. Porque, geralmente, quem menos vai te incentivar vai ser a própria família. Eles não vão incentivar. Eles não vão ser os teus clientes. Que nem muita gente fala, né? Eles pagam o dobro para comprar da concorrente se tu não der de graça. E muitos são assim, se você der de graça, eles querem. Se você cobrar, eles compram do concorrente. Mas não dá para desistir. Se é o que você busca, se é o que você quer, não dê bola para a opinião dos outros. Pense em você como prioridade. E aí, depois que dê certo, eles vão falar, sim, eu te apoiei, sempre te apoiei. E geralmente é isso que acontece. Mas não é só na área da confeitaria, não é só empreender na confeitaria, para qualquer setor que você for empreender. Então, não desista, vai atrás, é o que você gosta de fazer, vai. Mas não pensa única e exclusivamente na parte financeira. Tu tem que fazer alguma coisa que você goste. Então, porque senão não vai adiantar. Tu vai estar fazendo alguma coisa que você não gosta, você vai desanimar muito fácil. Então, em qualquer setor que você vai fazer, primeiro tem amor. E depois, não desanime, vai atrás. Entrega todas as tuas forças para você chegar e atingir o objetivo. Que depois, se você não desistir, vai conseguir. Que lindo. Todo o podcast que a gente faz aqui com as mulheres, a gente sempre pega uma frase que foi falada. Eu tinha uma frase lá do início do podcast que você tinha falado sobre tomar a decisão, né? Sobre o pensamento decisivo, o pensamento positivo, mas acabei de substituir essa frase por uma que você acabou de falar, de ter amor pelo que faz e não desistir. Eu acho que a frase do podcast de hoje é essa: tenha amor e não desista, né? Então, o podcast de hoje é para você levar para o seu coração, para você aprender um pouquinho, assim como eu aprendi muito com a Carlise, sobre amar o que faz e tomar a decisão e seguir adiante, mesmo quando está sendo testada, para talvez desistir de um sonho, né? O amor pelo filho ficou bem claro que foi o que fez você manter-se na Sim. confeitaria, e isso é muito bonito. Então, o amor tomou a decisão por você, você só manteve isso. Nós começamos o nosso podcast falando de decisões que podem mudar o nosso caminho. A Carlise tomou essa decisão, não se arrependeu, dá para ver que ela está muito feliz com isso. E se esse podcast tocou o seu coração, se você acredita que ele vai tocar o coração de alguém que você conhece e que precisa ouvir a história da Carlise, encaminha ele. Nos próximos episódios, nós vamos continuar trazendo histórias inspiradoras, assim como o da Carlise. Não perca o próximo episódio.